Olá, tudo bem, turma do 7º ano? Aqui é a professora Rafaela e hoje a gente vai dar início ao conteúdo do 3º bimestre da nossa disciplina de artes. Muitos de vocês já me conhecem, alguns ainda não me conhecem. Nós vamos nos conhecendo aos pouquinhos. Eu estou substituindo a professora Denise, então a partir de agora as aulas de arte serão comigo, certo? Pessoal, para a gente dar início à aula de hoje, eu vou falar rapidamente sobre o conteúdo que a gente vai trabalhar nesse bimestre. Então, a princípio, nós vamos falar sobre a arte barroca, especialmente sobre a arte barroca no Brasil, certo? Então, para que a gente fale sobre a arte barroca no Brasil e de que maneira ela chega aqui no Brasil, é muito importante que eu conte para vocês um pouquinho da história desse movimento artístico. E é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. O movimento barroco ele acontece na Europa, lá em meados do século XVII. E aí é um movimento que ele vai em contrapartida às estéticas renascentistas, que até então eram seguidas pelos artistas da época, né? Quando a gente fala de uma estética renascentista, a gente está falando de uma estética que bebe de uma fonte lá da Grécia Antiga, onde os gregos criaram um ideal de beleza estético para a arte, né? Então, eu acho que vocês já devem ter visto isso, e quem não viu é muito interessante a gente dar uma olhadinha sobre a questão da proporcionalidade que os greco-romanos, que a Grécia Antiga desenvolveu. Então eles diziam que um corpo, uma figura humana, ela precisava ser retratada de maneira simétrica, de maneira proporcional. Então eles fizeram uma receitinha de bolo que dizia que o comprimento do corpo da figura humana ele tem a altura de 7, 8 cabeças, varia muito de cada artista. O nosso ombro ele é a largura de uma cabeça de lado. Os olhos eles têm um espaço entre o olho, um espaço entre os olhos é o espaço de mais um olho. Então, na verdade, é uma regra de proporção que eles criaram dentro de um ideal de beleza. Então, eles acreditavam que quando a gente retratava a figura humana, e para eles a figura humana era importante, né? Então era importante ressaltar o valor que o homem tinha. Eles criaram esse tipo de lei de proporcionalidade. E essa lei de proporcionalidade ela foi se desdobrando e até hoje ela é utilizada pelos artistas. Mas o que aconteceu? Lá no período do século XVII, os artistas, eles passaram a pensar na estética da arte de maneira diferente. Muitos acontecimentos estavam acontecendo na história, porque até então a igreja, ela tinha quase que todo o domínio a respeito das produções artísticas. E aí vem o Renascimento e aí chega então o período do Barroco, onde isso acaba, esse padrão que a igreja cria, ele acaba se quebrando. Então os artistas barrocos, eles passam a produzir trabalhos com uma estética diferenciada. Então a gente vai ver na arte barroca, principalmente na arte barroca europeia, como nessa pintura do Caravaggio, que a gente está vendo um contraste muito grande de cores. A gente vê e você diferencia uma obra barroca por conta dessa estética de contrastes. Então a gente vê sempre um fundo mais escuro e a gente sempre observa uma luz direcionada à figura humana. Aqui nesse caso a gente está vendo também alguns discípulos e Jesus ali numa mesa. Então a gente percebe que o homem ele fica sempre iluminado, ele sempre tem uma luz direcionada
A gente percebe a questão das cores que são complementares, certo? Então vejam que um artista, quando ele está construindo uma obra, quando ele está produzindo uma pintura, nesse caso, ele está sempre pensando de que forma que ele vai conseguir trabalhar de maneira harmônica. No entanto, os barrocos, eles tinham esse pensamento, mas eles não seguiam as leis ditadas nos movimentos artísticos anteriores, que diziam que uma pintura ela precisava ter uma hierarquia, ou seja, ela tinha que ser disposta em um suporte de maneira ou triangular. Então o barroco ele começa a trabalhar de maneira mais espalhada os elementos, os personagens que tem na pintura, certo? Então isso é uma característica também do movimento barroco, certo? Ele não segue aquela regra de composição também como os renascentistas seguiam, certo? E aí, pessoal, para a gente falar sobre o movimento barroco no Brasil, a gente tem que parar para pensar que ele acontece muitos anos depois, né? Porque o Brasil a gente sabe que é um país mais novo, né? Que é a Europa, ele é um bebezinho perto da Europa. E aí ele acontece aqui de maneira diferente. Então como que funciona? Esse movimento, ele traz essas características, né? Como eu falei, a assimetria, o contraste da luz e sombra, o homem em destaque, uma mistura de linguagens, né? Ele traz uma mistura de linguagens estéticas e um certo rebuscamento. Porque o barroco ele acontece não só apenas na pintura, ele acontece nas fachadas das igrejas, ele acontece na literatura, ele acontece em diversas linguagens artísticas. E aí, quando o barroco chega no Brasil, ele chega pelas mãos dos colonizadores portugueses. Esses colonizadores trazem então essa estética barroca aqui para o Brasil. E aí, quando eles chegam aqui, eles se deparam com um país em que diversas culturas estão circulando, certo? E aí, para a gente falar do barroco no Brasil, nós precisamos falar de Minas Gerais. Então, Minas Gerais é um polo muito frequentado naquela época, por conta da descoberta do ouro. Então, muitos colonizadores europeus vieram para cá e havia uma transição muito grande de pessoas nesse estado, né? E lá em Minas Gerais a gente vai encontrar os artistas que fizeram a sua produção artística mais importante barroca quando a gente fala de arte barroca no Brasil, que foi o Antônio Francisco Lisboa, conhecido por Aleijadinho. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre de que forma que essa arte barroca ela começa aqui no Brasil, antes da gente conhecer um pouco mais sobre o artista Aleijadinho. Então, pessoal, como eu já disse, os colonizadores portugueses trazem a arte barroca para cá e a temática desse movimento ela é voltada completamente para os interesses da igreja. Então a gente vê cenas bíblicas o tempo todo. Mas, com o passar dos anos, ela vai se modificando, certo? E ela vai incorporando as características das regiões em que ela se instaura. Então, se a gente for dar uma olhadinha na arte barroca da Espanha, a gente vai encontrar um tipo de temática, um tipo de abordagem estética, né? A gente vai encontrar daí lá na França um outro tipo de temática, uma outra forma que o barroco se mostra, se imprime.
né, de uma maneira mais rebuscada, com uma temática que aborda cenas cotidianas, por exemplo, os príncipes, as rainhas, o Luís XV. E aí o barroco ele vai tendo várias vertentes, né, conforme ele vai passando, como o movimento rococó, o maneirismo. Tudo isso acaba acontecendo mais ou menos no mesmo momento. Então vejam como a arte ela se desdobra e como ela vai se modificando. Isso é muito interessante. Então, voltando ao Brasil, chega aqui a arte barroca. A princípio, então, a gente observa as fachadas das igrejas clássicas ainda, né? E aí, por dentro dessas igrejas, a gente observa a arte barroca, com muitos monumentos talhados, muitas folhas de ouro, um rebuscamento bem característico, sabe? E aí, pessoal, a gente tem que falar agora do Aleijadinho, do Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa foi um artista muito importante e ainda é. Filho de arquiteto português e de uma escrava africana, ele foi alforriado desde muito pequeno, isso significa que ele não foi escravo, e ele aprendeu os ofícios com o seu pai, que era arquiteto, desde muito cedo. Então ele aprendeu a talhar, a esculpir, a mexer com materiais, com estruturas, e isso trouxe para ele uma bagagem para que ele pudesse desenvolver todo o trabalho que ele desenvolveu na história da arte e que a gente vai conhecer um pouquinho agora, tá? Então, pessoal, esse artista, o Antônio Francisco Lisboa, ele aparece nesse momento da história e ele mostra um pouquinho da nossa cultura através desse movimento e da arte barroca. Quem tem a apostila pode acompanhar lá na página 3, que tem um textinho bem interessante para vocês lerem, falando um pouquinho sobre a vida do Aleijadinho. A gente tem alguns retratos aqui desse artista, no entanto, ninguém sabe ao certo como ele era. Porque há muitos anos atrás, né, a gente não tinha o recurso da fotografia, por exemplo. Então existem alguns retratos que foram feitos por alguns artistas, mas ninguém sabe ao certo como ele era. O que se sabe é que o Aleijadinho ele tinha algumas deformidades físicas e por isso ele tem esse apelido, que inclusive serve para que nós possamos fazer uma reflexão, né? Se a gente trouxesse hoje essa questão aqui para a nossa contemporaneidade, não seria muito legal que nós o intitulássemos, né, o rotulássemos com esse nome Aleijadinho, né? O nome dele é Antônio Francisco Lisboa. Então fica um tanto pejorativo, um tanto quanto preconceituoso da nossa parte chamá-lo de Aleijadinho. No entanto, todos o conhecem por esse apelido. Mas, retomando então ao ponto que nós estamos trabalhando, que é a vida e a obra dele agora, o Aleijadinho, ele produz muitas esculturas, fachadas de igreja, oratórios, nesse período, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Por conta das deformidades dele, algumas pessoas dizem que ele nasceu assim, que ele tinha, que foi de nascença. Outras pessoas dizem que ele adquiriu uma doença, ninguém sabe ao certo qual doença ele tinha, é um mistério isso, as pessoas estudam até hoje para tentar desvendar que tipo de doença acometeu ele. Alguns dizem que foi hanseníase, que era uma doença que ia de alguma forma deteriorando partes do corpo. Então ele foi perdendo os dedos, ele foi perdendo, dizem que ele perdeu uma parte do seu nariz, certo? Então ele era uma figura que tinha uma estética bem diferenciada também para aquela época. E aí, pessoal, nada disso impediu que ele fizesse os trabalhos que ele produziu.
pouquinho na obra do artista Aleijadinho. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela, sobre de que forma ela se diferencia da arte barroca que era feita lá na Europa, certo? Então o Aleijadinho foi convidado para construir algumas fachadas de igrejas e algumas esculturas que ele construiu. Junto com o Manuel da Costa Ataide, o mestre Ataide, que fazia a pintura de muitos trabalhos dele. Então, o Manuel da Costa Ataide pintava os afrescos das igrejas, que são aquelas pinturas feitas nos tetos das igrejas, e muitas das esculturas do mestre Aleijadinho também foram pintadas por o Manuel da Costa Ataide. E aí, pessoal, a gente vai observar. Quem tem a apostila pode dar uma olhada lá, quem não tem a apostila pode dar uma olhada na internet, nessas imagens. Nessa obra aqui que ele constrói. Então, dentro da capela, ele constrói essas figuras humanas, que tem quase que o tamanho real de uma figura humana. E eles são apóstolos, né? É uma passagem da Bíblia. E ela é toda talhada em madeira, certo? E aí o que é interessante do trabalho do Aleijadinho é a estética que ele desenvolve. Então ele trabalha com a questão das cores, do contraste das cores, como a gente havia dito, assim como os artistas do barroco europeu. E algumas peças dele ficaram inacabadas. Não se sabe ao certo se foi de maneira intencional ou se foi pela limitação dele, mas a gente sabe que até o fim da vida dele, ele trabalhou. Alguns dizem que ele amarrava os formões, que são as ferramentas que constroem, que esculpem esses materiais, nas mãos, mas isso também a gente não sabe ao certo. Alguns dizem que alguns discípulos dele finalizavam as obras dele, mas o que a gente sabe é que o Aleijadinho ele trabalhava com madeira e com pedra-sabão. Então, pessoal, lá na página de vocês, da apostila, na página... Deixa eu ver só um minutinho. Eu acho que na apostila de vocês não tem... Ah, lá, na página 9, nós temos a fachada do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, que é um santuário muito famoso, muito visitado. Então, quem for lá para Minas Gerais, tiver a oportunidade de ir para Ouro Preto, pode ir lá conhecer as obras desse artista de perto. E esse santuário é muito interessante porque nele o Aleijadinho fez 12 apóstolos, então ele criou 12 esculturas enormes em pedra-sabão. E essas figuras, elas são ícones do movimento barroco brasileiro, certo? E aí cada uma dessas esculturas se porta de maneira diferente. Então alguns estão com a mão para cima, alguns estão meio de lado. E isso são características dessa linguagem barroca, desse movimento barroco. E como que ele se transforma brasileiro? Como que a gente consegue enxergar o barroco brasileiro? Por quê? Quando esses colonizadores chegaram e trouxeram para esses artistas como o Aleijadinho, o Manuel da Costa Ataide, essa linguagem, eles começam a perceber como a gente tem muitos índios ali trabalhando dentro dos ofícios como ajudantes, africanos, uma grande miscigenação de pessoas. Eles começam a observar nas pinturas características da fauna e da flora brasileira. E aí então o barroco começa a ser brasileiro. O barroco que acontece aqui no Brasil torna-se genuinamente brasileiro, porque ele traz essa memória da nossa fauna, da nossa flora. E aí o nosso amigo Antônio Francisco Lisboa, ele pega uma cena da Santa Ceia, que foi feita lá no período clássico pelo nosso amigo Leonardo da Vinci. Todo mundo aqui já deve ter visto. E ele reproduz essa cena
de maneira escultórica e ele faz uma brincadeira muito interessante. Olha lá, essa daqui é a Santa Ceia do Da Vinci, que foi um afresco produzido lá na Itália, dentro do contexto da arte renascentista, né? É uma obra icônica, clássica, que demonstra lá Jesus e os seus apóstolos, uma passagem bíblica na Santa Ceia. O Aleijadinho, ele transforma, ele cria uma nova versão da Santa Ceia de maneira escultórica, né? Que está lá no interior de uma dessas capelas, no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, e ele coloca lá em cima da mesa um prato de leitão. E o leitão é um prato típico da região lá de Minas Gerais. Então olha que interessante, como que um artista ele consegue trazer uma linguagem que é europeia para o seu país e tornar ela genuinamente brasileira. Então essa é o grande valor desse artista, né? Ele transforma a arte brasileira. Então, pessoal, agora que a gente conheceu um pouquinho sobre o Aleijadinho, sobre as características do movimento barroco, sobre a história do movimento barroco, eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada nesse movimento e eu gostaria que vocês começassem a pensar numa proposta plástica que eu vou fazer para vocês, que vai ser bem interessante. Como a gente está falando de uma arte que fala de uma arte sacra, que trabalha com temas religiosos, né? Que trabalha com referências espirituais e religiosas, eu vou propor a vocês que vocês façam um oratório. Professora, o que é isso? O que é um oratório, pessoal? É um objeto contemplativo, é um espaço contemplativo, é um lugar onde você vai colocar, no caso das igrejas, tem as imagens dos santos, né? E as pessoas rezam, oram, refletem, é como se fosse um objeto, no caso nosso, que a gente vai criar. Vocês podem usar uma caixa de sapato como base, enfim, existem várias possibilidades, uma gaveta velha. E eu quero que vocês criem um oratório. Então vocês vão pegar lá um objeto de apreço de vocês. Ah, professora, mas a minha religião não é católica e eu não acho interessante. Gente, a gente não está falando aqui de uma religião específica. A gente está falando de algo que a gente acredita. Então vocês vão pegar um objeto afetivo de vocês lá. Ai, professora, eu tenho uma bola que eu ganhei do meu avô, que para mim é muito sagrada. Então eu vou criar um oratório utilizando aquela bola que o professor... super legal, vamos ser criativos. A prof não quer que vocês utilizem imagens de santos, a menos que vocês queiram. Eu quero que vocês criem um objeto contemplativo com uma imagem importante para vocês, com algo importante para vocês. Vocês podem colocar várias fotografias, vocês podem utilizar recortes de revistas, vocês podem desenhar, vocês podem pintar, vocês podem criar, soltar a imaginação de vocês. O que vocês vão precisar é de uma base para isso, que pode ser uma caixa de sapato, uma caixa de papelão, uma gaveta velha, algo que vocês tenham em mãos aí na casa de vocês. E pensem com carinho em algo afetivo de vocês, certo? Então, lá na página 8, tem um pouquinho melhor a explicação a respeito desse trabalho. Então, eu vou ler rapidinho aqui com vocês e na nossa live a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Então, é pra gente criar uma versão atual de um oratório que vai reunir objetos que vocês gostam, que te trazem boas memórias, né? Mas que não precisam necessariamente ter a ver com religião, certo, pessoal? Que fique bem claro isso. Será um contemplatório. Então, é um objeto que vocês vão criar para um momento que vocês estejam lá nervosos, de repente vocês precisam relaxar ou lembrar de algum momento
olhar para aquele objeto e aquilo vai trazer uma paz legal para vocês. E eu acho que vai ser muito divertido e interessante, tá bom? Então, pessoal, um grande beijo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E nós conversamos, então, na quarta-feira, na nossa próxima live. Certo? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.